sentido de compreender algo que não tenha origem. Veja que o ser humano sempre está falando a origem do universo. E os grandes sábios que dizem, não tem. Ele não tem origem. Como assim? Ele não tem origem. Ele não tem fim. Porque é a eternidade. O mundo dos sonhos é a eternidade. Por isso que nessa região astral, nós podemos fazer investigações. Todos os grandes sábios, esses sábios iluminados, iniciados, anacoretas, hierofantes, esses nomes que são tão bonitos que os antigos davam, monges, lamas, eles tinham uma íntima relação com o mundo astral. Eles sabiam que existe um tipo de sabedoria que se extrai aqui e outro tipo que se extrai lá. E que da fusão dessas duas sabedorias advém a consciência mágica. Advém a consciência mágica. Você vê que um sábio, ele tem uma expressão física aqui, mas ele não é daqui. O Cristo dizia isso, de uma maneira tão linda. Ele dizia, meu reino não é desse mundo. Eu estou aqui. Ele sempre estava se reportando a outro mundo, a outra dimensão. Quando ele ordena a Judas na Santa Ceia que ele faça prontamente o que ele tem que fazer, ele diz assim para Judas, está escrito no Evangelho, diz assim, você cumprirá o papel de sacrificar o homem que me envolve. Ou seja, a partir de agora eu vou abandonar essa expressão na terceira dimensão para seguir na eternidade. E Pedro fala, mestre, onde o senhor vai? Ele fala, onde eu vou, agora você não pode mais ir. Não, mestre, eu vou onde o senhor foi. Até aqui nós fomos. A partir de agora eu vou para outra dimensão. Claro, ele não fala dimensão, ele fala do reino de meu pai. As diferentes culturas deram diferentes nomes. Buda chamou de Nirvana. Os gregos, mitologicamente, chamaram de Olimpo. Olimpo dos deuses. O Olimpo dos deuses não é um lugar no céu. Um monte no céu que ficava em cima das nuvens, onde tinha uma mesa, eles comiam ambrosia, se embriagavam. Zeus pegava todo mundo. Não era isso. São símbolos históricos, míticos, maneiras com a qual as diferentes culturas criaram suas narrativas, outra palavra que vem de gnose, que narrar, suas narrativas para ilustrar forças, dimensões, aspectos da natureza que não tem nome. Porque o nosso tema não é sobre a origem do universo, mas adianto, não foi uma explosão. Por lógica, não existe nada. O conceito de explosão significa algo que se rompe de maneira desordenada por todos os pontos. Não existe como. Porque em que momento da explosão os estilhaços de matéria que estavam voando de maneira desordenada nas três dimensões, eles começaram a se organizar em sistemas de rotação, em sistemas de translação. Mas como? Como é que eu explodo um negócio e vai assim, pá! Aí de repente ele começa a girar, começa a atrair outras coisas, isso começa a girar. Por isso que os sábios diziam uma coisa muito interessante, eles diziam assim,
o universo entrou na terceira dimensão, realmente. Ele saiu da eternidade e apareceu na terceira dimensão, mas não foi uma explosão, foi uma eclosão. Coisa interessante, né? Quer dizer, o que mais se assemelha à origem do universo é um peixe eclodindo suas ovas de uma maneira organizada e nas águas. Porque os antigos diziam que no universo não era vácuo, era tudo água, né? O universo era um grande ventre, e todo ventre, toda matriz está cheia de água. E ali se desenvolvem as criações. Porque assim como é no macrocosmos, é no microcosmos. E isso é verdade. Ele está realmente cheio de água. Não essa água aqui, mas o elemento água. Porque a vida é úmida. A vida não se estabelece sem água. A ciência, quando busca a vida em algum planeta, ela começa a falar: existe água aí? Existe gelo? Se existe isso, pode ter existido vida. E se não, não. Vida orgânica, vida biológica, água. Pois bem, nós estamos falando do cosmos porque nós estamos falando do astral, do sideral. E não tem como falar do sideral sem falar disso. Mas voltemos para o nosso dia a dia. Então, ok. O que a gente sugere se nós queremos nos desenvolver nesse ambiente astral? Primeiro, que a pessoa passe a colocar atenção no processo de dormir. Porque às vezes as pessoas dormem de qualquer maneira. E nós temos que ritualizar. Ritualizar é uma palavra, é que ritual, não tem como não usar a palavra ritual. O ritual é uma cátedra para a consciência. O ser humano sempre ritualiza. Ele precisa ritualizar porque a consciência precisa assimilar. Veja, a minha esposa, ela perdeu o pai quando ela tinha 16 anos. O pai dela morava em São Paulo, ela morava no interior de São Paulo, ela ficou muito abalada, e ela não foi no velório. Ela não quis ir. Ela falou: não, eu não quero ver essa imagem, eu não vou. É um ritual muito importante, mas que por algo ela falou: não vou participar desse ritual. Não conscientemente, né? Daí ela falou: e sabe o que me gerou? Ela disse: isso é legal para ilustrar o que é o conhecimento intelectual e o que é o conhecimento conscientivo, que são duas coisas diferentes. Ela falou: eu sei que meu pai morreu. Óbvio. Eu não sou louca. Eu sei que ele morreu. Só que constantemente eu sonho com ele. E sempre eu tenho a mesma reação no sonho, que é assim: pai, onde é que você está? Eu achei que você tinha morrido. Eu estou te procurando há muito tempo. E por quê? Porque ela pulou o ritual. E o ritual serve para que a consciência assimile o que aconteceu. Você tem que ver. Tem rituais duros. Tem rituais festivos, um casamento, um aniversário. Tem rituais que são duros. Não importa. O objetivo do ritual é que a consciência assimile uma verdade. Assimile algo que aconteceu. Então, ritualizar sempre para assimilar consciência. Os rituais são cátedras para a consciência, são vivências. Então, a gente tem que começar a ritualizar o ato de dormir. Eu agora vou deitar na minha cama e ir para o mundo astral. Porque senão eu deito na minha cama, fecho o olho, abro o olho igual. E sigo a vida. Quer trabalhar, quer pagar a conta. Ou seja, ele perde 1/3 da vida dele, porque ele não botou atenção. Não, eu tenho que deitar na minha cama. Se possível que eu tenha. Os sábios, eu vou dizer o que eles dizem, tá? Eu vou dizer o ideal, e daí vocês veem dentro do ideal o que é o real. O real é o que a gente consegue fazer. O ideal, eles dizem, é que você tenha um pijama amarelo.
Que coisa interessante. O pijama amarelo, porque ele se relaciona com um tipo de força crística extraordinária. Você ter um mesmo pijama, ou 2 pijamas ali, para você lavar o outro, amarelo, que são os mesmos, isso já é ritualizado. Significa que não é que cada dia eu durmo com uma camiseta de propaganda, com uma calça, às vezes a calça do trabalho. Não. Isso aqui são minhas vestimentas sagradas de ir para o mundo astral. Isso aí você já começou a ritualizar? Você viaja? Eu levo? O que custa já arrumar minha mala e colocar o meu pijama amarelo, que é o que eu durmo todas as noites? Onde eu estiver. Essas coisas são ocultas, tá? Eu estou dormindo num ambiente, sei lá, na casa de alguém, na sala, tudo bem, você não vai usar por ocultismo, no sentido de por manter a privacidade. Tudo bem, existem exceções, mas se eu estou num lugar que ninguém vai me ver, se eu não tiver que bater na porta para abrir, daí eu uso é porque eu estava dormindo ali junto com o Álvaro, com o meu pijama amarelo. Junto não, na mesma casa. Só que o banheiro que a gente tinha acesso, era dentro do quarto que ele estava com a esposa dele. E eu estava no outro quarto do lado, essa noite, com o meu pijama amarelo. Eu não queria que ele visse, eu não quero que as pessoas vejam. Não é porque é ridículo, é lindo. É maravilhoso. Mas é porque é privado isso. Eu estou compartilhando com vocês como ensinamento. Mas isso não é para as pessoas verem. Só que eu precisava urinar. E não tinha outro banheiro. Era uma situação difícil. Daí eu tentei falar, não, eu aguento até as 5 horas da manhã, que a gente ia acordar, só que não deu. Daí eu tive que bater assim, desesperado na porta do quarto deles. Eles abriram, não, deixa eu usar o banheiro. Daí acabou vendo. Não sei se eles se lembram. Não, então... Pois bem, daí, isso é um aspecto, que se tenha o pijama amarelo. Outra coisa, que o seu quarto, ele seja um lugar agradável. Faça do seu quarto um lugar agradável, não um lugar sujo, um lugar imundo, um lugar bagunçado, um monte de coisa jogada. De preferência, hoje em dia isso é tão difícil, mas de preferência que o seu quarto não seja o seu escritório, o lugar onde está a tua TV, o teu computador. Não, reserve um outro ambiente para isso. A recâmara, que é o lugar que é, digamos assim, o aeroporto, a plataforma para onde você vai para decolar para outra dimensão, que ele seja, os sábios dizem, um templo. Ele tem que ser um templo, um lugar que quando você... O que simboliza o templo? O templo simboliza o ventre materno. O que é o ventre materno? É o lugar de aconchego, de calor, de proteção total, onde você se sente seguro como em nenhum outro lugar do mundo, porque desde que a gente saiu desse lugar, a gente já não está mais seguro. O único lugar de segurança era no ventre da mãe. A presença da mãe é uma presença arquetípica extraordinária. Quão duro é para uma pessoa se mudar para um lugar, por uma questão profissional e ficar longe da mãe? É necessário às vezes. É necessário. Porque a mãe também pode causar danos, né? Dizem alguns psicanalistas, o maior inimigo do homem é a mãe. Do homem, dele se tornar um homem. Não do menino. O maior inimigo do homem é a mãe. Porque ela sempre vai impedir que aquele homem sofra, que é o processo de crescimento. Porque ela não quer ver o filho. Que mãe quer ver um filho sofrer? Jogar futebol? Não. Mônica diz, eu não vejo mais meu filho jogar futebol. Eu vejo ele tomando pancada? Não quero, não aguento. Eu sou mãe. Prefiro não ver. Pois bem. Então o templo, que é onde nós devemos converter o nosso aposento,
tem que ser um lugar agradável. Que você coloque uma luz agradável, uma luz aconchegante, em um tom amarelado, que você decore ele, que tenha um quadro que te inspire. Se você tem uma imagem religiosa que te inspira, seja ela qual for. Caramba, eu sou devoto de Nossa Senhora. Quando eu vejo a imagem dela, é extraordinário. Ah, eu sou devoto de Buda. Ah, sabe o que eu